Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo aula de hoje eu vou ensinar você a fazer uma linda bolsa. Ela parece macramê, mas é crochê. Muito fácil de fazer. Você pode usar o fio que desejar. Eu fiz com fio de algodão, mas você pode usar o fio de polipropileno, fio náutico, até fio de malha. Ela vai ficar bem maior então, né? Então, se você já gostou, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Vou usar uma agulha de crochê número 3 e vou usar este fio Cisne Multi Art. Ele tem 6 cabos, né? 6 fios, aqui ele é número 6. O tex dele é 870. Ele pede agulha 4, 4,5, mas eu vou usar 3, porque eu quero meu ponto mais fechado, tá bom? É um branco bonito, é um fio bem acetinado, muito gostoso de trabalhar com ele. Então, vamos lá. Vamos iniciar fazendo o número de correntes. 1, 2, 3, 15 correntes, tá? Laça o fio, pula o primeiro, no terceiro ponto, olha. 1, 2, 3, laça o fio no terceiro ponto, faz um ponto, meio ponto alto. Vou no próximo, meio ponto alto. Vamos fazer toda a nossa carreira com meio ponto alto. No total, ficaram 14 pontos, já contando com as correntes que nós giramos, tá? Vou fazer 1, 2 correntes. Agora sim eu giro meu trabalho para que esse primeiro ponto ele fique assim, torcido. Laço o fio e na próxima corrente insiro a agulha e faço meio ponto alto. Laço o fio na próxima corrente, meio ponto alto. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira e por todas as carreiras seguintes, sempre desta maneira. Vamos fazer o último ponto. E puxo. Faço 2 correntes, laço o fio e nesse primeiro ponto, já que está aqui, eu faço meio ponto alto. Cada carreira tem que ter 14 pontos, ok? Então, vamos fazer até o final os 14 pontos. Um ponto em cada ponto de base. Aonde que eu insiro a minha agulha? Eu ensino nessa argolinha que está assim, deitada. Eu pego por baixo das 2 hastes da correntinha. Então, quando você faz assim, não fica uma argolinha deitada? É nela que nós pegamos. Então, nós temos, olha, foi aquele que a gente subiu as 2 correntinhas e torcemos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E o último é esse ponto aqui, tá? Ele não vai ficar torto, eu garanto para vocês que não. Vamos continuar. 1, 2 correntes. Agora eu giro. Laço o fio e nesse primeiro ponto eu já faço um ponto. Então, vamos seguir assim, todas as carreiras tem que ter 14 pontos, ele tem que subir retinho, do jeito que está, assim, até o comprimento do fundo desejado da sua peça. Se você quer uma peça pequena, uma peça mais larga, né? Então, você é quem vai decidir o tamanho do comprimento dessa faixa que nós vamos fazer. 36 carreiras feitas. No total, em centímetros, nós vamos ter 33 centímetros, ok? E aqui a largura dela, nós temos 8 centímetros. Então, vamos continuar. Agora, a gente sobe uma corrente. Veja que eu tô pegando ele pela lateral, tá? Nessa carreira, você pega as 2 últimas hastes do ponto e faz um ponto baixo. Na união da carreira,
um ponto baixo. Na carreira de baixo, um ponto baixo. Então, é um ponto baixo na união das carreiras e um ponto baixo em cada carreira. Veja, aqui uma e aqui dois, sempre pegando as duas hastes. A união está bem aqui nesse meio, faz um ponto baixo, e na carreira, olha, pegando as duas hastes, um ponto baixo. Vamos fazer isso por toda a nossa peça, aqui na lateral, porque aqui é uma lateral, até aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que vira, para depois vir até aqui, e vamos terminar bem aqui, tá? Para depois começar o ponto fantasia. Último ponto, gira o trabalho para esse lado. E aqui, no mesmo lugar que a gente colocou esse ponto, nós vamos colocar mais um. Para formar assim, uma viradinha, um cantinho, tá? Então, coloca um ponto aqui e outro aqui no mesmo espaço. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto, porque aqui fica mais fácil, né, de fazer. Até o final da carreira também. Chegamos, então, no último ponto, onde está o início, aqui o nozinho, né? Fazemos um ponto, giramos para cá e no mesmo espaço fazemos um ponto. Este fio que foi o início da carreira, agora a gente vai conduzindo ele, já vai arrematando. Então, como eu já fiz um ponto na volta, então entre uma carreira e outra aqui, aliás, na próxima carreira, né? Eu já faço um ponto. Entre uma carreira e outra, um ponto. Na próxima, um ponto. Vamos fazer tudo o que nós já fizemos deste lado. Vamos repetir até o final. Quando chegar aqui no canto, a gente faz a viradinha até chegarmos aqui no início, onde nós começamos. E ele vai ficando dessa forma e dessa forma aqui pelo lado avesso também. Vamos considerar esse lado que a gente tá fazendo as correntes, lado direito, ok? Então, vamos continuar. Chegamos no último ponto. Vamos subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui é o início. Laço o meu fio, pulo essa primeira corrente, contando da agulha 1, 2 na terceira que seja, e faço um ponto. Laço o fio, vou no próximo ponto e faço um ponto. Nós temos 5 pontos na agulha. Laço o fio, vou na próxima corrente e faço um ponto. Agora, nós temos 3, 6, 7 pontos. Laço o fio e bem aqui, na primeira corrente da volta, insiro a agulha, laço o fio. Nós vamos contar, temos 3, 6, 9 pontos. Laça o fio e tira 3 pontos. Laça o fio e tira 3 pontos. Novamente, laça o fio, tira 3 pontos, sobraram 3 pontos. Laça o fio e tira 3. Agora, 2 correntes. 1, 2, 3 voltas na agulha. Pula 1, 2 correntes de base na terceira corrente. Insere a agulha, laça o fio. Pulamos 2 correntes de base, ok? Na terceira é que colocamos a nossa agulha. Então, agora nós temos 5 pontos na agulha. Laça o fio, tira 2. Laça, tira 2, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes. Tiramos em 4 vezes. Notem que bem aqui ficou um pontinho, outro pontinho e outro pontinho. São 3 pontos aqui, ok? E atrás desse ponto, veja bem, o ponto está transpassado aqui.
existe esse ponto que nós subimos da corrente. Então, nós vamos inserir a agulha nesse ponto e nesse ponto da corrente. Quando chegarmos nesse, inserimos a agulha nesse e nesse, tá? E no terceiro a mesma coisa. Então, vamos lá. Laça o fio. Insere a agulha nesse primeiro que está transpassado e na corrente de trás. Levantou 3 pontos na agulha. Laça o fio. Vem no próximo e no da corrente. Levantou 5 pontos. Laça o fio. Insere. Temos aqui 3, 6, 7 pontos. Laço o fio que é o 8º ponto e na próxima corrente, veja bem, nessa próxima corrente, pegando as 2 argolinhas dela, laça o fio e levanta. Agora, nós temos os 9 pontos na agulha. Laça o fio, tira 1, 2, 3. Laça o fio, tira esses 3. 2 vezes. Laça o fio, tira os 3. 3 vezes, olha, 1, 2, 3. E ainda ficaram 3 pontos na agulha. Laça o fio e tira os 3. Então, veja como que ele fica. Parece um ponto macramê, mas é crochê. Olha o lado avesso. Novamente, 1, 2 correntes. 1, 2, 3 voltas na agulha. Pula 1, 2 correntes. Na terceira, pegando as 2 partes da corrente por inteiro, laça o fio e puxa. Tira 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, para ficar as 3 hastes aqui em cima. Laça o fio, insere a agulha nessa laçada e no ponto de trás. 1 vez, laça o fio. Na próxima, 2 vezes, 5 pontos na agulha. Laça o fio, é o 6º ponto. Insere, põe. Então, tem 3, 6, 7. 8º ponto e na próxima corrente, na sequência, insere a agulha, laça o fio e levanta. Novamente, nós temos 3, 6, 9 pontos na agulha. Laça o fio, tira 3 pontos. Laça, tira 3 pontos. Laça, tira 3. Sobraram 3. Laça, tira 3. E vamos continuar fazendo assim, sempre passando 2 correntes, 3 laçadas na agulha, pula 2 pontos no terceiro que você insere a agulha para continuar a fazer este ponto. Vamos fazer isso por toda a volta, mas quando eu chegar aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente vira o ponto, tá? Vamos lá. Toda essa lateral feita, agora vamos para esse lado. Veja que eu cheguei bem no canto. 1, 2 correntes do mesmo jeito. 1, 2, 3 voltas. Pulo 1, 2 na terceira corrente. Laço o fio e vamos fazer o ponto novamente. O que vai acontecer? Ele vai começar a fechar aqui o trabalho. Veja bem que ele começa a levantar o trabalho. Vamos continuar fazendo até chegar aqui no canto, para poder virar o trabalho novamente. Pulamos 1, 2 no terceiro, olha. 1, 2, no terceiro tá bem aqui no canto. E aqui nós fazemos o outro ponto. Vou fazer ele aqui para mostrar para vocês. 1, 2, 3. Venho aqui nesse próximo ponto que já está na virada. Insiro a agulha, laço o fio. E agora, nós tiramos de 3 em 3 novamente, até o último ponto. 1, 2 correntes, 3 laçadas, e agora pulamos 1, 2, no terceiro ponto, nós continuamos. Olha aqui, ele levantando.
formando o corpo do nosso trabalho, tá? Vamos continuar aqui, fazer a mesma coisa até chegarmos aqui, para depois partirmos para o outro ponto, né, na sequência. Chegamos no último ponto, ao invés de eu fazer 2 correntes para chegar até aqui, eu laço o fio, venho no último ponto aqui de cima, dou uma ajustadinha, laço o fio, tiro em 1 e 2 vezes, como se eu fizesse 2 correntes, ok? Venho com a minha agulha até a metade aqui, olha, do ponto, fazendo uma corrente. Agora, eu sobe uma corrente dessa altura, mais ou menos 1 centímetro, laça o fio. Segura o fio com o polegar e o indicador. Assim, olha, segurei, feito uma pinça. Puxo o fio, continuo segurando. Passo a agulha por dentro do ponto, laço o fio. Posso soltar agora. E puxo de uma vez só. Subo mais uma corrente, laço o fio. Segura esse ponto, esse fio que eu subi, feito uma pinça. Puxa. Insere a agulha aqui dentro, laça o fio. 2 pontos na agulha. Laço o fio e fecha. Venho com esse ponto aqui no meio do próximo ponto, entre um ponto e outro no intervalo. Insiro a agulha, laço o fio e tiro de uma vez só. Fiquei com ponto segredo. Sobe novamente a argola, laça o fio e puxa, insere a agulha dentro, puxa, arremata, levanta, puxa, fechou. Vem no próximo ponto, entre um ponto e outro no intervalo, laço o fio e tiro de uma vez só. Então, veja que eu já fiz 2 pontos. Vamos fazer isso por toda a volta da nossa peça, até chegarmos aqui novamente. Sempre desse jeito, tá? Fazendo o ponto segredo desta forma. Vamos continuar. Último ponto, insere a agulha, não vou fazer a laçada aqui, né? Só vou inserir a agulha bem no nozinho e puxar. Agora, eu vou dar uma esticadinha aqui nesse ponto até esse meio, tá? Onde começou o outro ponto segredo. Então, ele vai ficar dessa forma. Vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço o fio pulando a primeira corrente depois da agulha, ou seja, na terceira corrente, tiro a agulha e laço. 3 pontos na agulha. Laço, vou para a próxima corrente, insiro a agulha e laço. 5 pontos na agulha. Vou para a próxima corrente, temos 3, 6, 7. Laço o fio e bem aqui nesse meio do nozinho, nós vamos pular uma corrente aqui e bem no meio do nozinho, laça o fio e levanta. Nós temos 2, 4, 6, 8, 9 pontos. Laça o fio, tira 3, laça, tira 3, laça, tira 3 e laça, tira 3. 2 correntes. 1, 2, 3 laçadas na agulha. Vamos vir para o próximo nozinho, aqui onde está o ponto. Insiro a agulha e tiro 1, 2, 3, 4 vezes. Laça o fio. Nesse primeiro laço que está aqui, como a gente fez o anterior, insere a agulha, laça e puxa. Laça o fio, vem no próximo ponto, laça e puxa. Novamente, último ponto, laça e puxa. Nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7. Laça o fio e vem no meio do nozinho novamente e faz um ponto. Tira 3 pontos, laça, tira 3. Tá, enroscou. Laça, tira 3, laça, tira 3 e laça, tira 3. 1, 2 correntes. E vamos continuar fazendo assim
em todos os pontos, pegando sempre essa parte de cima do nozinho, não o meio, a parte de cima. E ele vai subindo o trabalho e vai ficando assim, dessa maneira, tá? Vamos continuar. Terminamos aqui a carreira, laço uma vez só o fio. Insiro a agulha nesse último ponto. Puxo. Dou uma ajustadinha para ficar na mesma posição assim. Laço o fio, tiro uma. E tiro 2 vezes. Agora, venho com a agulha bem aqui no meio. Vou subir aquele ponto segredo que nós fizemos, né? Uma vez. 2 vezes. Venho nesse próximo espaço e faço um ponto baixo, dessa forma. Vamos fazer isso toda a volta. Mas na outra volta, nós vamos repetir esse ponto segredo. E eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Último ponto. Agora, antes de eu chegar aqui, nós vamos fazer mais uma carreira. Então, para fazer mais uma carreira, nós não laçamos a agulha nada. Veja que eu já dei o nozinho aqui. Insiro a agulha onde eu comecei este ponto. Laço o fio. Levanto o ponto até a altura dos pontos. Veja como que ele fica. Agora sim, eu laço o fio e passo por dentro. Então, eu fiz a outra parte do ponto aqui. Veja. Agora, vou fazer uma corrente aqui. Subo uma parte do ponto. Laço o fio e fecho, igual a gente estava fazendo anteriormente. Subo novamente. 2 vezes eu subi, certo? Venho nessa parte aqui, onde tem o nó. Insiro a agulha bem no meio. Puxo. E tiro num ponto baixíssimo. Assim. Novamente. Faço uma corrente para selar. Subo. Faço um ponto. Novamente. Mais um ponto. Deixa eu puxar ele para cá. Só para ter outra visão, né? Cheguei aqui, nesse próximo ponto, nesse nozinho, não no nó de baixo, no nó de cima. Insiro a agulha bem no meio do nó. Laço o fio, puxo. E tiro por dentro do ponto que eu fiz. Fiz novamente um ponto baixíssimo. Agora, nós estamos fazendo o ponto segredo completo, certo? Uma correntinha para selar e subo novamente. E agora, é só ir fazendo os pontos e seguindo aqui nesse miolo no próximo ponto, dando a volta em toda a nossa peça. Então, nessa carreira aqui, ele ficou apenas com meio ponto segredo, e nessa outra carreira, ele vai ficar com o ponto segredo inteiro. Você pode mudar a forma que você quiser. Aprendendo assim, você pode fazer carreira só de meio ponto segredo com esse ponto. Você pode fazer o ponto segredo inteirinho, depois o ponto. Ou 2, 3 carreiras de ponto segredo e depois esse ponto. Vai assim, formando um desenho diferente, né? Mas, eu terminando essa carreira, eu volto na próxima para dar sequência nessa nossa peça, tá bom? Vamos lá. Olha como ficou bonito. Aqui avesso, tá? Ao direito. Então, vamos continuar, né? Agora, aqui é o último ponto. Então, em vez de eu subir mais um e chegar aqui, nós vamos fazer o que nós fizemos naquela carreira anterior. Venho com a agulha segurando aqui até o meio aqui do ponto. Insiro a agulha. Laça o fio e levanta, esticando ele na mesma altura. Laça o fio e fechamos o nosso ponto. Agora, nós vamos fazer novamente este ponto aqui de baixo. Então, vamos fazer um ponto desse em cada ponto do segredo, para ir subindo a carreira. Depois, nós vamos
repetir este ponto. E eu vou mostrar para vocês como. E aí, como vocês acham que tá? É como eu vou falando, eu vou fazendo e vou moldando. Vocês podem ir fazendo, intercalando o ponto da maneira que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui na última, laço o fio. No último ponto, insiro a agulha e tiro em 1 e 2 vezes. Agora, eu vou fazer, vamos ver se vai ficar bonito, né? Esse ponto intercalado. Então, como estou aqui no meio, 2, laço o fio, pulo, né? Faço 1, vamos fazer o mesmo ponto. 2, 3 e 4 vezes, para dar os 9 pontos, né? Então, vamos lá. Tiro, tiro, tiro e tiro. 1, 2 correntes. Novamente, dou 3 laçadas e vou aqui nesse meio do ponto. Insiro a agulha, laço o fio e tiro aqui, olha. 1, opa, enroscou. 2, 3, 4 vezes. Então, esse ponto eu vou repetir entre um intervalo e outro. Em todos os intervalos eu coloco o ponto separado por 2 correntes, ok? Então, vamos continuar. Então, pessoal, eu cheguei aqui, olha, então eu fiz 1, 2, 3 carreiras desse ponto. Depois, eu voltei a fazer aqui o ponto segredo. O ponto segredo eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto segredo, que é o mesmo ponto que nós fizemos aqui embaixo, né? E mais uma carreira deste ponto. Agora, vamos subir para a parte de cima da nossa peça. Nessa parte de cima, se você acha que o seu tamanho já ficou adequado, tamanho bom, então, nós vamos fazer em cada ponto de base, pegando por trás da argola dessa maneira, assim, olha, pegando por trás, no meio da argola, tá? Você pegando no meio, você já tá pegando a alcinha de trás. Nós vamos fazer a volta inteira do trabalho em ponto baixo. Todas as argolas você vai pegar. Não faça além disso, porque senão ela pode ficar godê a parte de cima da sua peça. Continue fazendo dessa maneira. Vamos fazer toda a volta. Na próxima volta, eu vou mostrar como que a gente faz o ponto e como que a gente prende a argola na bolsa, tá? No próprio ponto. E depois vamos fazer o acabamento para a nossa alça. Então, vamos lá. Toda a carreira feita, eu já dividi aqui. Nas laterais, eu dividi 11 centímetros. O total de 11 centímetros, dando a volta, foram 40 pontos, tá? 40 correntes. Então, eu somei aqui 40 correntes também dando a volta. São 20 para cá e 20 para esse lado, certo? Então, como eu parei o meu ponto aqui, o próximo ponto, eu vou fazer uma diminuição. Insiro a agulha aqui nessa argola do lado de fora, essa argola do lado de fora, laço o fio e tiro de uma vez só. Eu fiz uma diminuição. Vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo por 1, 2, 3 pontos. Agora, novamente, eu faço uma diminuição. Pulo esse ponto, né, que eu fiz a diminuição. Vou no seguinte e faço um ponto baixo. Por 3 vezes. 1, 2, 3. Mais uma diminuição. Veja bem que se eu fizer a diminuição aqui, tá saindo desse ponto. Então, eu tenho que ir pro próximo, tá? 1, 2, 3. Então, de 3 em 3 pontos baixos, aqui na lateral, eu faço uma diminuição. Vamos girando o trabalho até chegarmos aqui nessa marcação, tá? Chegamos aqui na marcação, vou tirar ela.
E depois que eu fiz os 3 pontos, pegando aqui a parte de trás da corrente, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto de base, voltando a marcação aqui onde eu comecei, até chegarmos nessa outra marcação. Quando chegar nessa outra marcação, nós vamos fazer novamente 3 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos, uma diminuição até aqui. E quando der a volta aqui, até chegarmos no início, aqui onde a gente começou, veja que tem o elevado aqui, né? Você pode colocar até um marcador se você desejar. Então, a gente volta novamente, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos percorrendo no trabalho com ponto baixíssimo. Chegamos na marcação, vou tirar ela. Agora, nós pegamos uma argola. Eu vou pegar uma de plástico transparente, você pode pegar uma da cor do seu trabalho, uma de madeira ou de metal. A de metal, se você for pegar, eu sugiro que você passe um esmalte de unha nela, porque com o tempo, conforme você for lavando, ela pode ficar oxidada ou também pegar um certo ferrugem, né? Por causa do tempo, do clima, da umidade. E daí pode manchar a sua peça. Então, eu prefiro assim ou aquelas de madeira, tá? Eu vou inserir a agulha nesse próximo ponto, pegando as 2 argolas da corrente, pego a minha argola de plástico, coloco lá para dentro da bolsa, olha, dentro. Laço o fio, levanto e tiro o ponto. Vou no próximo ponto, pegando as 2 partes da corrente. Insiro a agulha, laço o fio e puxo. Quando estou fazendo isso, eu insiro a agulha no ponto, eu já insiro dentro da argola também, tá? Laço e puxo. São 3 pontos. Vamos continuar. 4, 5, e eu vou fazer mais um. 6 pontos. E agora, em cada ponto de base, pegando no meio da argola, nós vamos fazer um ponto baixíssimo até chegar na marcação do outro lado. Então, veja, se eu fiz assim com a argola, olha o que vai acontecer. Você vira ela e ela fica dessa maneira. Ela fica bem embutidinha, tá? Com os pontos assim virado para cima. Virado para o seu lado, como se tivesse encapado. E por dentro, ela fica assim. Tá bom? Então, vamos continuar. Chegamos aqui na outra marcação. Vou tirar. A argola está nessa posição. Essa argola aqui, que eu tô usando, ela tem, olha, 3 centímetros, tá? Mas você pode usar maior ou menor. Aí fica a seu critério. Então, vou pegar o meu fio, a argola para o lado de dentro, nessa posição. Insiro a agulha agora nesse próximo ponto, pegando ele por inteiro, né? Com as 2 hastes. E puxo e vou fazer um ponto. Nós vamos preencher aqui com 6 pontos. Então, tem 2, igual nós fizemos da outra, tá? Seis pontos. E agora, pegando no meio da corrente, continuamos fazendo em ponto baixíssimo até chegar na outra marcação. Colocamos a outra argola, vamos para a outra e colocamos a última argola aqui. Então, agora é só fazer desse jeito. Olha, volta a argola assim e as 2 aqui já ficaram na mesma posição, tá bom? Vamos continuar. Então, a bolsa ficou pronta, veja bem. Com fundo, né? Aqui eu coloquei um forro. Este forro que eu coloquei é um saco, daqueles sacos que a gente franze ele, tá? Se você não quiser usar com o forro, você quiser usar ela sem, você tira,
para colocar num caderno, uma coisa que você tem aí na sua casa, um livro, assim com o caderno dentro, né? Um livro, ela fica assim totalmente transparente. Se você for na praia também, se você não precisar do forro, você não coloca o forro nela. Agora vamos colocar a alça. Veja bem que essa é uma alça de couro. Ela tem um botão de pressão. Então você passa por dentro das duas argolas para que ela fique bem fechada na parte de cima e trava no botão de pressão. Você tem a opção de usar a alça que você desejar. Uma alça de couro fica muito bonito, principalmente uma cor diferente assim, realça a sua bolsa, não é? Então veja bem, com uma alça de couro, né? Entra também, principalmente se for uma alça assim, ela não suja muito na hora que você pega ela na mão. Então, olha que linda que fica. Se você não quiser a alça de couro, você tira ela, então você tem várias opções de usar. Você faz uma alça de crochê, dessa que eu já ensinei aqui nos meus vídeos. Eu tenho uma playlist com vários modelos de alça. Então, eu já dei nó numa ponta, eu passo aqui por dentro das duas argolas, volto com a alça aqui por dentro dessas duas argolas, uma alça só. Esse nó aqui, ela não vai passar por dentro da argola e você pode regular ela do tamanho que você desejar. Então, faz um nozinho assim, olha, vira assim no dedo, vira o nó para baixo, puxa e segura bem assim, olha. Ele não desmancha e ele também não passa dentro da argola. Então, fica uma bolsa super versátil para você ir para o shopping, no parque, na praia, piscina, né? Sair à noite com ela, com as amigas. Olha que bolsa maravilhosa, levinha. Vou fazer as medidas e antes vou mostrar para vocês. Essa bolsa, olha o fio quanto sobrou. Dá para fazer uma menor, porque praticamente, olha, eu tiro o fio de dentro, ainda sobrou bastante fio aqui. E ele tem 453 metros, tá? Então, vamos às medidas. De largura, ela ficou com 39 centímetros. E de altura, total, ela ficou com 35 centímetros. E olha que ponto lindo que ela ficou. Quem vê de longe pensa que é macramê, porque lembra muito o macramê, não é? Só que ela é feita em crochê, feita por você. Esse tipo de peça eu vendo ela, tá? Se alguém se interessar, entre em contato comigo. E eu vendo esse tipo de peça, porque todas as peças que eu faço nos meus vídeos, depois eu acabo vendendo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui embaixo qual vídeo você gostaria que eu colocasse aqui no meu canal. Mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!